As explorações em cavernas são aventuras muito perigosas. Nesse tipo de estudo, vemos pessoas que arriscam suas vidas para investigar lugares tão inóspitos. Por um lado, esse estudo é muito importante, uma vez que muitos vestígios da vida terrestre podem ser encontrados no subterrâneo. Mas, por outro lado, adentrar em um lugar tão profundo pode despertar o pânico em seu mais elevado grau, sendo, por exemplo, a claustrofobia. Porém, no vídeo de hoje não vamos falar diretamente dessa fobia, e sim de um caso até um pouco antigo, que é triste e ao mesmo tempo assustador, porque tem ligação bem direta com esse medo. Meus amigos, hoje nós falaremos do caso John Edwards. Mas, antes de tudo, devemos compreender o que é a claustrofobia. Fazendo uma rápida pesquisa, encontramos a seguinte resposta: a claustrofobia é uma fobia ou medo exagerado e irracional de permanecer em ambientes fechados ou com pouca circulação de ar, que podem ser desde elevadores, salas pequenas, transporte público e etc. Com essa definição em mãos, vamos para a próxima pergunta: qual a relação entre este homem e essa fobia? Bom, eu posso lhe afirmar que ele tem tudo a ver, porque o que esse homem passou foi no mínimo terrível. Este é John Edwards Jones, um jovem aventureiro que era um admirador da espeleologia, que é a ciência voltada para o estudo das cavidades naturais do planeta, como as cavernas, por exemplo. Essa paixão por explorar locais tão inóspitos foi despertada pelo próprio pai de John, que o levava, juntamente com seu irmão, para explorarem o subterrâneo. Mas a grande questão é que, quando se tornou adulto, o John havia deixado de realizar tais explorações, então ele havia perdido o costume, devido ao tempo longe das cavernas. Por esse motivo, Edwards decidiu fazer uma excursão familiar, já que ele havia ido visitar a família no período de Ação de Graças, e foi no dia 24 de novembro de 2009, às 8 horas da noite, que John resolveu ir, acompanhado de seu irmão Josh e de alguns amigos, para uma caverna chamada de Nut Butte, distante 90 quilômetros de Salt Lake City. Porém, eles mal podiam imaginar a tragédia que se seguiria a partir dali. Apesar de já terem explorado cavernas desde pequenos, os dois irmãos encontraram um problema à frente. Durante a exploração, o grupo examinou uma área da caverna que é conhecida como The Big Slide. Entretanto, decidiram se separar com a intenção de explorar locais mais perigosos do subterrâneo. E foi aí que tudo deu errado. Enquanto o primeiro grupo explorava outros locais, Edwards resolveu procurar a instalação conhecida como Canal de Nascimento. Ele então rastejou por uma estreita passagem, pensando ter localizado o canal. Porém, o homem percebeu que esta passagem era extremamente apertada, o que o impedia de retornar. Ele prosseguiu rastejando pelo canal, utilizando apenas os quadris. Até que o pior aconteceu. John acabou caindo em uma fenda ao final do trajeto. Mas há um detalhe que piora esse fato. O homem ficou preso em um espaço de 25 centímetros de largura por 45 centímetros de altura, de cabeça para baixo. Alguns momentos depois, Josh encontrou o irmão preso nessa situação, mas infelizmente não pôde fazer muita coisa a não ser tentar puxá-lo pelas panturrilhas. Porém, a posição e a inclinação em que Edward se encontrava dificultava a tentativa de salvá-lo. Os amigos resolveram pedir ajuda, e quando a equipe chegou, já havia se passado 3 horas e meia, e a saúde de John piorava a cada momento, já que a posição que o homem se encontrava forçava o coração a trabalhar cada vez mais, insistindo em sua sobrevivência. Além disso, seu sangue começava a se concentrar em sua cabeça, o que comprometia a sua lucidez e principalmente a sua vida. Outro ponto crítico no resgate, além da localização, era o seu físico. Isso porque Edwards tinha 26 anos, pesando 86 kg e medindo 1,80 de altura. É descrito que mais de 50 pessoas
foram mobilizadas para retirá-lo da passagem, com o auxílio de cabos por onde seria amarrado, com os cabos conectados por polias para puxá-lo. Porém, como as paredes da caverna eram compostas por argila solta, uma das polias falhou quando ele estava quase fora da fenda, fazendo o trabalho de resgate retornar à estaca zero. Apesar de receber alimentos e água, sua condição física piorou de forma extrema, até que, depois de 27 horas de agonia, Jones sofreu uma parada cardíaca e faleceu. Mas não para por aí. Devido à posição comprimida que o corpo se encontrava, não foi possível retirar Edward de dentro da fenda. Dessa forma, a caverna de Nutput tornou-se seu túmulo para sempre. E foi a partir do seu falecimento que surgiu essa foto, onde percebemos que o corpo permaneceu até mesmo com as roupas de exploração. Há ainda um detalhe que não deve ser ignorado. A caverna de Nutput havia sido fechada em 2006 devido a alguns acontecimentos anteriores. Porém, em 2009 foi reaberta, poucos meses antes de Jones a explorar. Entretanto, com a sua morte, ela foi novamente interditada, porém com a certeza de nunca mais ser reaberta novamente. Bom, infelizmente o nosso aventureiro não teve sorte de retornar para casa. Apesar da triste situação que o homem se encontrou, tudo ocorreu devido a uma ideia de jovens sem supervisão ou orientação profissional. Contudo, a gente não está aqui para julgar ou criticar o Edwards, já que ele não esperava passar por tal acontecimento. John Edwards Jones faleceu aos 26 anos, deixando esposa, um filho de 1 ano e sua família eternamente marcada pelo terror vivenciado por ele, e principalmente por John. Mas acredito que o choque maior foi vivido por Josh, que viu o irmão morrer de uma forma tão trágica e não pôde fazer nada para salvá-lo. A única coisa que podemos desejar a Edwards é que ele descanse em paz e esteja em um lugar melhor que este. Bom, isso é tudo. O caso é bem antigo, tem aí uns 15 anos que aconteceu e já foi muito comentado aqui na plataforma. Tem uns vídeos aí de mais ou menos uns 3 anos atrás. Porém, eu achei bem interessante esse caso e decidi comentar aqui com vocês. Eu peço desculpas por a demora em postar vídeos. Foi por alguns acontecimentos aqui, mas agora tá tudo de boa, graças a Deus. Vamos voltar aí fazendo vídeo pra vocês. E é isso. Eu sou o Jovem, valeu e até a próxima.